Olá, meu nome é Flávio, eu sou estudante de Relações Internacionais da Universidade de Brasília. E hoje eu vou apresentar minha pesquisa sobre a Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira, a Unilab, e sua relação com a cidade de Redenção, no Ceará. Bom, a pesquisa ela busca entender como a Unilab, resultado de uma política de cooperação internacional da CPLP, impacta a vida dos estudantes estrangeiros que se mudam para a Redenção, explorando suas experiências por meio da metodologia da escrevivência de Conceição Evaristo e conceitos teóricos de Milton Santos e Achille Mbembe. A Unilab ela foi criada com um forte simbolismo histórico e político. Redenção foi escolhida como sede da universidade por ser a primeira cidade brasileira a abolir a escravidão, o que carrega um peso histórico profundo, ligando a luta pela liberdade, a promoção da educação e da cooperação internacional entre o Brasil e os países da CPLP. O início das atividades da Unilab no dia 25 de maio de 2011, no Dia Mundial da África, reforçou ainda mais esse simbolismo, celebrando a ligação entre o Brasil e o continente africano, e destacando o compromisso do Brasil com a inclusão social e a valorização das relações internacionais. A metodologia central da minha pesquisa é a escrevivência, proposta pela escritora Conceição Evaristo. A escrevivência coloca em foco a escrita de si, ou seja, a narrativa a partir da perspectiva daquele que vive as experiências. Nesse contexto, as entrevistas que realizei com os estudantes estrangeiros foram fundamentais para a aplicação desse método. Como pesquisador, o meu papel foi atuar como facilitador da transmissão dessas vivências, permitindo que os estudantes pudessem expressar suas próprias histórias e experiências de forma autêntica. As entrevistas semi-estruturadas foram a base para capturar essas narrativas, abordando 6 eixos principais: primeiras impressões, cidade, suporte e integração, vida acadêmica, perspectivas de futuro e cooperação. Além disso, os conceitos de territorialidade de Milton Santos e afropolitanismo de Achille Mbembe foram essenciais para compreender as dinâmicas entre os estudantes e a cidade de Redenção. Enquanto Santos nos ajuda a compreender a cidade como um espaço de interação e contradição, Mbembe traz uma perspectiva crítica sobre o lugar da África na globalização, o que é central para refletir sobre a experiência dos estudantes africanos na Unilab. As entrevistas que realizei foram organizadas em 6 eixos principais. Agora eu vou explicar brevemente cada um deles e como as falas dos estudantes contribuíram para essa análise. O primeiro eixo abordou as primeiras impressões dos estudantes sobre Redenção e o Brasil. Muitos relataram surpresa com a diferença cultural e a dificuldade de adaptação, apontando a falta de infraestrutura e o choque com a realidade da cidade em comparação com as expectativas iniciais. O segundo eixo explorou a relação dos estudantes com Redenção. Embora a cidade carregue um forte simbolismo, os entrevistados mencionaram desafios diários, como a falta de serviços básicos, transporte e opções de lazer, o que limita a integração dos estrangeiros à comunidade local. No terceiro eixo, perguntei sobre o suporte e a integração oferecidos pela universidade e pela cidade. Muitos estudantes relataram que o apoio institucional foi insuficiente, especialmente no que diz respeito à acomodação, assistência médica e à orientação acadêmica. Isso reforça a percepção de que a cooperação internacional, no nível local, ainda é falha. No eixo da vida acadêmica, os estudantes apontaram aspectos positivos, como o ambiente multicultural e a qualidade dos professores, mas também destacaram desafios, como a falta de recursos didáticos e a estrutura limitada da universidade, o que afeta diretamente o desempenho acadêmico e a experiência geral. Quando perguntei sobre suas perspectivas de futuro, as respostas foram divididas. Alguns pretendem retornar a seus países e aplicar o que aprenderam, enquanto outros gostariam de continuar no Brasil. No entanto, a incerteza quanto ao mercado de trabalho e a falta de clareza em políticas de integração aumentaram a insegurança desses estudantes. O último eixo abordou a percepção dos estudantes sobre a cooperação entre os países da CPLP. Aqui eles destacam a importância da Unilab como um espaço de troca e aprendizado, mas também apontaram a desconexão entre a promessa de integração e o suporte efetivo que receberam. Isso reforça a crítica ao conceito de cooperação, que não se traduz em práticas concretas. Ao longo da pesquisa, ficou claro que a cooperação internacional, embora bem intencionada, enfrenta sérias limitações em sua implementação. No caso da Unilab, que é um exemplo concreto da cooperação da CPLP, percebemos que a integração entre estudantes e a cidade de Redenção ainda é bastante falha. A falta de estrutura adequada e o suporte insuficiente por parte dos governos, tanto do Brasil quanto dos países parceiros, afetam diretamente o sucesso dessa cooperação. Na prática, os estudantes se veem isolados, sem o acompanhamento e os recursos necessários para que possam se integrar plenamente e aproveitar a experiência acadêmica e cultural. Essa falha de suporte coloca em questão a efetividade da cooperação como um conceito aplicado no contexto da Unilab. Ela expõe um desalinhamento entre o que foi idealizado nas políticas internacionais e o que é de fato executado no nível local. Por fim, minha pesquisa revelou que, apesar do simbolismo forte e das boas intenções por trás da criação da Unilab, ainda há muito que ser feito para que a cooperação internacional funcione de maneira mais efetiva e inclusiva. A escrevivência foi fundamental para captar essas vozes que, de outra forma, poderiam não ser ouvidas. Agradeço muito a oportunidade de compartilhar minha pesquisa e espero que ela contribua para a reflexão sobre como podemos aprimorar políticas de cooperação e integração para estudantes estrangeiros.